Negócio de Meia Hora. Empreendedorismo como você nunca ouviu. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio dessa nossa segunda temporada do Negócio de Meia Hora. Então você que está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal e siga a gente no nosso Instagram, @Negócio de Meia Hora. Estamos aqui nos Estúdios Baterando, que é o nosso patrocinador master, mas a gente quer agradecer também ao @Acabode, que faz todo o nosso trabalho audiovisual, e também a Leila Leão Fotografia, que faz toda a parte de fotografia da gente, do nosso podcast. Então, gente, vocês podem já seguir eles também e engajarem eles lá nas redes sociais. Mas nós, eu e Jael, estamos aqui com uma convidada muito especial, né, Jael? Uma pessoa que a gente já estava querendo... Quando a gente começou essa segunda temporada, o nome dela já veio nas nossas mentes. Logo de início. E estamos com ela aqui, Paula Ribeiro. Oi, que gente. privilégio te receber aqui. Privilégio é todo meu. É isso Tava aí. ansiosa por esse momento, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Eu me sinto privilegiada pelo convite e vamos embora. É isso aí. Paula Ribeiro é dona da Paula Ribeiro Clinic, né? Uma clínica de estética, Paulinha. Isso, estética avançada. Tá Tá estética brincando? avançada, gente. Avançada. E eu costumo dizer, né, que a estética é de maneira que a gente nunca viu por aí. Sabe? O que vai muito mais além, não é só da estética facial corporal, mas é uma estética que envolve um todo por completo. E a gente trabalha para mulheres que realmente querem melhorar a sua estética por completo, de dentro para fora e de fora para dentro também. Ah, que massa. Caramba. Vamos começar assim. Normalmente a gente começa pela história, mas como você falou de estética avançada, e pode ser que tenha alguém, né, nos assistindo, como eu, que talvez não saiba Eu também. Sou totalmente leigo. os níveis da estética, né? Explica pra gente o que é que você faz lá na Paula Ribeiro Clinic, quais são os serviços e tal. Vou falar resumidamente, que é muita coisa, tá? É muita coisa, Mas eu sou especialista em micropigmentação estética e paramédica. Eu não atendo só essa parte estética, mas também a dermofuncional, em questão de reparar, né? Questão de danos para a pele, cicatrizes, para quem tem problema, quem teve um câncer, retirou a mama e precisa, depois que colocar a prótese e o desenho da auréola mamária, também eu faço tudo isso. Eu tenho um projeto, eu atendo no Hospital do Câncer, essas mulheres que passaram por esse processo. Então, eu trabalho nessa parte também. Temos lá também especialização em remoção de tatuagem, micropigmentação, abrangendo muitas coisas dentro da parte do laser também, e fora uma gama de serviços voltados justamente para estética e rejuvenescimento. É muita coisa, tá? Mas a minha especialidade eu comecei, né, como sobrancelha. Calma. Então isso daí que é a estética avançada. Um pouquinho. Isso aqui é um Entendi. pouquinho da estética avançada. Mas tu sempre trabalhou com essa área da beleza ou não? Não. Como é que tudo começou? Tu Olha, trabalhava de quem antes? Lá antes Eu já fui muita coisa. Eu digo que eu já comecei a trabalhar com 14 anos de idade, porque eu só... 14 anos. Eu vendia tudo. Tudo que eu pegava, eu vendia. E como eu não tive a vida muito fácil, então eu queria dinheiro. Sim. Eu queria dinheiro Todos e eu nós queremos, precisava né? de Precisamos, dinheiro. né? Tudo eu vendia na escola, mas assim, eu passei a ver que realmente eu tinha essa habilidade já com 14 anos de idade. Sim. Porque tudo que eu pegava, eu vendia muito rápido. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, me comunico muito bem. Então, isso era um ponto positivo para que eu tivesse essa habilidade também. Então, de lá, comecei a trabalhar mesmo em um negócio com 17 anos de idade. Eu não era nem de maior. Óculos. Comecei a trabalhar em ótica. E ali foi o pontapé. Eu, na época, eu disse que tinha 18, mas eu não tinha ainda. Quando ele me chamou e me contratou, que eu disse que tinha 17. Entendi. Eu tinha outra vida, né? Eu tinha outra vida. difícil, Naquela né? época, mentira era algo muito, muito... Então, eu tive que mentir para entrar lá na loja e a loja estava praticamente fechando. E como eu já sabia que eu era boa, eu sempre fui muito ousada. E eu disse assim, deixa eu ficar... Por isso que eu menti para poder entrar. E aí, eu comecei lá na ótica, em 3 meses a ótica saiu de vermelho. E ali começou, aí chegou outra pessoa, me levou para outra, porque eu era muito boa.
E aí, foi aquela foi. divisor de Eu águas. gostei tanto que eu pensei em fazer um curso de optometria. Pra ter Eu digo, uma vou ótica também. ter uma ótica, porque a rentabilidade era muito boa. E isso é um ponto interessante, Paula, porque você entrou num segmento que é muito competitivo, né? Você vai, pelo menos no interior onde eu morava, em Santa Cruz, é uma do lado da outra, meu amigo. É, Então, parede com parede, né? você tem que se destacar para você conseguir rentabilizar bem. Total. E assim, eu me destaquei logo pela comunicação também, e logo fui trabalhar em outra ótica, e o dono dessa ótica tinha uma loja de imóveis. Ele disse, não, você precisa ir para a loja de imóveis. E aí eu fui para a loja de imóveis, passei um tempo lá, e ele abriu uma loja de interiores em Boa Viagem, e eu tive a oportunidade de ir para lá, trabalhar nessa loja. Ficou eu, logo depois a gerente saiu e acabei ficando lá, assumindo essa loja. E foi ali que eu vi que eu sempre empreendi na empresa das pessoas. Sim. Mãe diz que eu sou empreendedora desde criança. Porque minha brincadeira era ter farmácia, ter mercadinho. Muito eu sempre bom. gostava de ter as coisas, entendeu? Muito bom. Então, No espírito. E antes desse negócio, né, como é que Paula idealizou o que hoje é realidade, que é o Paula Ribeiro Clínico? gente, quando eu trabalhava na loja de imóveis, eu sempre gostei muito dessa parte de beleza, de me ajeitar, né? Como não tinha muito recurso, então sempre tive que aprender a me virar. E eu via que eu tinha habilidade em maquiagem. Eu me maquiava e dali surgiu o interesse de eu fazer um curso de maquiagem para mim melhorar para mim mesmo. E daí eu vi que eu comecei a gostar. E eu comecei a fazer daquelas pessoas da família. Aí depois eu fiz outro curso, já para me profissionalizar mais. E ali eu ficava com o trabalho lá na loja e ficava maquiando. Só que aí eu vi, gente, que no pouco tempo que eu maquiava, daqui a pouco eu estava ganhando melhor do que a loja. Eu disse assim, imagine se eu fico integralmente para isso. Né? Então, eu atendia, aí eu comecei a fazer sobrancelha lá das minhas colegas. Mas nada profissional, só aquele jeitinho. Mas no, E mais elas no hobby, gostavam. né? Mais no hobby, assim, né? E elas gostavam. E como eu gostei de maquiagem, eu tinha essa habilidade também na maquiagem, aí surgiu o interesse de, quem sabe, fazer um curso. E Deus foi muito bom que eu tive a oportunidade de ir trabalhar. Na época, existia uma franquia muito conhecida aqui, que foi pioneira aqui. Posso falar o nome? Pode, Que era Maura pode. Lima. E depois Era o Maura Lima era Maura pioneira De aqui. quê? Em sobrancelha. Nessa metodologia que muita gente não trabalhava. A sobrancelha deixou de ser aquela coisinha simples que as pessoas faziam no salão e nas suas casas e virou realmente uma empresa voltada para isso. E eu recebi a oportunidade de receber o treinamento da empresa e trabalhar lá, só que depois houve um problema na empresa, houve uma divisão, e eu fui trabalhar com uma dessas pessoas que era dessa divisão, e que era a Renovilé, na época, e eu fui trabalhar lá, passei quase um ano, e ali foi onde começou, fui treinada, e me dediquei bastante lá na empresa. Que ano Foi isso, Paula? Isso foi há 14 anos atrás. Caramba. Quase 14 anos atrás. E lá foi onde começou. E eu sempre fui muito dedicada, né, em tudo que eu faço. Tudo. É feito disso a vocês. Eu sempre soube porque eu empreendia já na empresa das pessoas. E lá não foi diferente. E lá foi uma paixão. Entendeu? Então eu fazia a maquiagem e comecei a trabalhar lá. E logo eu, com as minhas habilidades, sempre, né, tinha muita aptidão nas coisas e eu comecei a me destacar lá dentro da empresa. E comecei a ser muito perseguida também. E vocês sabem, né, nesse mundo competitivo, principalmente que envolve beleza, mulher, ainda tem muito isso e eu comecei a ter muitos problemas lá. E eu adoeci lá na empresa e eu vi que não estava dando mais, porque aquilo começou a mexer com a minha saúde. Então, eu decidi sair e lá eu comecei uma saga de tentar atender minhas clientes a domiciliar mesmo, sabe? Ir na residência de cada uma. E assim eu comecei, com muito esforço. Ali está a minha primeira pinça. Caramba. E eu tenho ela comigo até hoje. Porque toda vez que eu olho, eu vejo que o quão eu fui criticada quando eu comecei. Porque isso não era profissão. Né? Isso não era profissão. E eu já tinha tentado várias coisas, porque eu acho que pelas as habilidades que eu tinha, eu já tentava várias coisas, mas nada me... Nada dava muito certo. Nada. Né? Gente, eu tenho um TDAH severo. Entendeu? Eu dei muito trabalho à minha mãe.
Hoje a gente sabe, hoje a gente tem consciência e depois do diagnóstico eu entendi. Mas eu digo que o TDAH me ajudou. A gente só sabe olhar o lado ruim, mas o lado bom disso deu, sabe, realmente nunca ter medo de muita coisa. E aí eu comecei a atender domicílio e aquilo começou a tomar uma proporção que eu não estava dando conta mais de estar perdendo engraçado, tempo. né, Paulinha? Porque tu falasse que aquilo não era profissão e realmente, puxando aqui da minha memória, há 14 anos atrás, até menos, as pessoas tinham muito esse estigma, né? Tinha. De tipo assim, manicure, aquela menina que vai lá em casa, não sei o quê, porque a bichinha não deu certo com nada. É uma renda extra. Era pronto, era o que eu Não dava via. certo com nada, ou era a dona de casa que ficava em casa e as clientes iam lá, Exato. porque ela estava cuidando da casa aí, ela tinha um tempinho fazia a unha, né? Mas não era essa coisa profissional. Era uma coisa assim, como quem vende revista da Avon, né? A tia que vendia o sacolé na casa dela, né? Tudo isso. Então, quando a gente vê essa virada profissional, hoje você vê espaços belíssimos que é só para unha, né? E uma infinidade de tipos de unha. Especialista, né? Especialista. Tomou uma proporção assim gigantesca, gente. E eu vim de uma época que não tinha rede social, não tinha nada disso, né? Sim. Era boca a boca, era a fidelização. E eu sou privilegiada de ter a maioria comigo até hoje. Então, assim, tomou uma proporção de uma maneira. E eu ouvia muito isso. É uma renda extra, isso é um bico, isso é... Não, gente. Eu comecei a olhar que aquilo era muito mais do que aquilo que as pessoas diziam e rotulavam. Então, começou a tomar uma proporção muito grande. E eu recebi uma oportunidade com uma das meninas que trabalhava lá comigo de ir para um espaço. Ela me chamou. E eu achei bom na época que eu estava cansada. Eu tenho um trauma de atendimento de domicílio, Léo. Porque eu sofri. Eu saí de casa de 7h da manhã, eu chegava de meia-noite, tinha dia em casa. Chegou, era pretinha, de tanto sol que eu levava. Queimada. Hoje, quem me vê daquela época, pensa que eu fiz algum passeio. Mas era de carro, né? O povo olha assim e diz que era tudo de carro que tu fazia isso, né? Era nada. Tudo de ônibus. Ia pra Torre, Olinda, Casa Amarela. Ia pra todo canto, minha gente. Até pra Ipojuca eu já fui. Diga aí. Então, assim, aí eu peguei um trauma um pouquinho, né, de domicílio, porque... Venhamos. E é mais corrido, né? Assim, né? Demais, eu chegava muito cansada em casa, eu chorava. Eu voltava chorando. Eu voltava chorando. E assim, eu era aquela que eu levava uma mala. Porque é um diferencial meu, quem me conhece sabe, em questão de cuidado. É algo que é de mim. É um dom que Deus me deu, de cuidar. Sim. Então, eu ia, forrava uma toalha, bonitinha, forrava minhas coisas todas em cada casa que eu chegava. Elas ficavam assim, olhando, meu Deus, tudo arrumadinho. Então, eu ia com uma malinha. Não era com qualquer coisinha, não. Era peso. Eu levava tudo. De ônibus, tudo. Isso me fala então, demais. Assim, foi um processo. Então, eu aproveitei essa oportunidade e aí começou uma sociedade, né? E eu tinha muito medo disso. E te chamaram para uma sociedade. Foi. Entendi. Aí eu comecei lá com ela. E foi um período bom, porque a gente começou a crescer. Na Júlia Rosa, lá em Piedade. Já era Piedade. Já era Piedade. Pra falar a verdade, eu fui pro Loreto. Aí o Loreto, em pouco tempo, a gente já viu que não dava. E a gente foi pra Júlia Rosa e começamos a sonhar juntas. E ali durou um pouco tempo, porque problemas e eu tava focada em uma coisa. Sabe? Gente, eu sempre fui assim. Hoje eu sei que é cuidado de Deus, que naquela época eu não conhecia, só de ouvir falar. Mas hoje eu sei que foi cuidado de Deus. Porque quando eu botava uma coisa na cabeça, eu não ouvia ninguém. Se eu ouvisse 90% das pessoas que me falaram, hoje eu não estava aqui. Porque eu ouvia tudo ao contrário do que era para mim fazer. Só que eu sempre fui muito implicante. Quando alguém diz uma coisa, eu digo, não é assim não, sabe? Não aceito isso. Então, as coisas começaram a mudar e comecei a bater muito de frente e eu disse, vou voltar para domicílio de novo. Só que eu estava já com certo trauma. Aí eu voltei pro Loreto. Ali em frente à igrejinha ali do Loreto. E ali eu passei 1 ano e meio. E ali começou a minha história de verdade, sozinha. E eu saí dali. Tu desfez da sociedade e voltou a atender. Deixei tudo. Abri mão de tudo, tá, Léo? Porque foi difícil. Em sociedade, quando você entra, abri mão você pela sai... Pela minha paz. E aí eu fui lá pro Loreto, que embaixo tinha um salão. Tem um público pra isso? Tinha.
Porque eu comecei ali. E eu tinha aquele meu público que veio comigo, minha gente. Só para vocês entenderem, essa galeria que ela tinha a sociedade é na principal avenida do bairro da gente, né? Piedade e tal. E o Loreto fica num canto mais para dentro, né? Bem escondido, né? E numa região bem difícil, porque a água, quando bate ali, é absurda. Alaga. Então, chove. eu fui para lá e elas me acompanharam. E ali eu ganhei um público que era de um salão embaixo. Gente, quantas vezes eu tava sem ninguém e eu olhava para baixo pro salão para bater papo. E de lá eu comecei a ganhar cliente e aí eu levava lá para cima e oferecia a experiência que eu tinha lá. E eu passei 1 ano e meio lá e eu saí de lá por causa da água. Que a água ali, vocês sabem, no Loreto. Conhece o Loreto, sabe. Mas isso, Paula, que você está falando, como você falou que faz parte do seu diferencial, e aí trazendo esse ponto que você falou, que às vezes você estava sem cliente, você não perdia a oportunidade de captar novos clientes, que você está conversando com a pessoa ali, e uma coisa que, até uma frase que eu estava num evento recentemente, e falaram o seguinte: para quantas pessoas você conta a história da sua empresa todos os dias? Então, eu fiquei pensando sobre isso, porque o que você estava fazendo era contando a história da sua empresa, a sua experiência. Porque, naturalmente, mesmo que você não venda, você conseguiu a atenção daquela pessoa. Aquela pessoa diz: rapaz, tem uma moça aqui em cima que atua nesse cenário, nessa área. E isso é natural. É natural esse cliente voltar, essa prospecção meio indireta, assim, né? E é uma coisa incrível, desculpa, Paulinho, é uma coisa incrível, né, Marreto? Porque eu tava em Israel, né? Porque Marreto a galera não entende. É o nosso apelido. Eu tava pensando sobre isso esses dias, porque eu me vi desde que começou a segunda temporada, assim, todos os dias eu falo podcast. Não tem um dia que eu não fale. Assim, não tem. Né? Eu tô no cliente, eu tô falando das coisas da empresa que eu represento, né? E aí daqui a pouco, bicho, inclusive eu tenho um podcast que fala sobre isso. Porque naturalmente, isso daqui que tá acontecendo gravado, eu sempre fiz com meus clientes. Eu dizia, beleza, eu preciso que você compre de mim, eu preciso de vender, você precisa me comprar. Mas como é que começou isso aqui, hein? Aí o cara ia... Eu disse, bicho, você precisa contar isso pra alguém. Inclusive eu tenho um podcast. Aí você dá aquela panfletada, né? Aí você tava lá embaixo no salão e tal. Inclusive, eu também faço esse serviço. Faço. Eu sempre foi isso. Eu descobri que eu fazia técnica de marketing que hoje em dia uso, eu já fazia sem saber. Mas eu nunca perdi a oportunidade. Sempre quis, né, mostrar o quanto eu era boa em tudo que eu fazia. E nunca perdi a oportunidade. E tanto que eu cresci de uma maneira que... uma proporção que eu não esperava, então pouco tempo, em 1 ano e meio. E eu tive que sair de lá por causa das chuvas, das enchentes que tinha. Eu estava perdendo cliente por isso, mas só que, gente, nessa época eu estava passando por uma fase bem difícil financeiramente e eu não tinha recurso nenhum. Faz parte, né, do empreendedor, não né? Não tinha recurso em algum momento. nenhum. Gente, para falar a verdade, eu nunca tive recurso. Mas é isso que eu acho que amedronta o coração do empreendedor. Eu vou dizer uma coisa a vocês, quando eu falo, eu sempre levei nome de louca na minha casa. Sempre, sabe? Não é louca mesmo. É doida. Eu vou na teima mesmo, assim. E eu não tinha recurso nenhum. E eu olhei para aquela água ali, que teve um dia que eu tinha 14 pessoas marcadas, e eu não pude atender nenhuma por conta daquela chuva, aquela água ali. E eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? A única alternativa que eu tenho é de sair daqui. Só que eu não tinha nada. Mas aí eu comecei a pedir a Deus, né, na época, a orar. Eu já tinha passado por um processo já. Que eu digo que eu vivi um processo antes, né, na minha vida de empreendedora. E um processo totalmente diferente depois. Porque eu trabalhava para ganhar dinheiro e sobreviver. Depois que eu passei pelo meu processo de conversão e de mudança, eu trabalhava porque eu tinha a gratidão das habilidades que eu tinha e eu tinha propósito naquilo. Todo mundo começou a mudar. E eu olhava para ali e eu dizia, não, o Senhor não me fez para estar aqui, então o Senhor vai ter que dar um jeito de eu sair daqui. E eu coloquei na cabeça que eu ia sair de lá, comecei a sonhar. O que eu tinha era um sonho, como sempre. E ali começou um processo. Eu vou contar uma história rápida,
Vou tentar ser rápido, Fique porque à é muita vontade, história. conte. É muita A história. gente gosta de ouvir Aqui, histórias. o nome é negócio de meia hora, mas esse meia hora aí é só Rapaz, eu fiquei instrução. com medo, mas ainda Não, bem. não é meia hora. Não. O meia hora é só pra Pode pegar a Que galera bom. que gosta de conteúdo Que rápido. bom. Gente, eu lembro que eu estava num propósito ali com Deus e passando por um processo muito grande, né? E eu disse, Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho recurso nenhum. E uma luta, né? Porque eu era casada e eu não tinha com quem contar, porque o meu ex-marido estava passando por um processo também de desemprego. E eu fiquei assim, como é que eu vou fazer? Se no momento quem está trabalhando sou eu, depende disso daqui, né? Ele estava se virando como podia. Então, eu fiquei realmente sem ter ajuda e alternativa. E o que Mãos o que eu atadas. tinha que fazer era orar. A minha solução, a minha primeira e última sempre foi orar. E eu comecei a orar e a sonhar, saindo dali. E eu comecei a colocar isso diante de Deus. E eu lembro que eu estava bem desanimada, porque eu sou assim, viu? Eu digo assim, eu tô orando, mas eu vou procurando. Eu vou Orando e ajeitando. agindo, né? Orando e Eu agindo, vou né? oração. Então, eu já praticava isso. E eu comecei a olhar algumas salas. Teve um dia que eu visitei 12. Andando. Piedade ali. Porque eu sou muito exigente. Sempre foi muita exigência. Pouco dinheiro. Entendeu? E O sempre sonho lá em cima. era. Sarrafo alto. Eu achava... Hoje eu olho para trás e eu digo, meu Deus, era muito engraçada. Porque assim, só eu mesmo me entendia. Porque eu dizia, não, eu vou vir para cá, para a avenida. A menina falava, mãe, dizia, meu Deus, essa menina tá louca. Como é que ela vai vir para essa avenida, para essa empresarial? E eu passei, e eu lembro que eu fui orar à noite, porque eu estava muito desesperada, porque as chuvas começaram a aumentar. Eu disse, pronto, eu vou passar 2 meses sem conseguir trabalhar. E eu não podia ficar sem trabalhar, devido à situação que estava passando. E, minha gente, eu lembro que eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que eu chegava numa galeria e que vinha um senhorzinho de azul com cabelo branco, me recebia na porta, e ele ia me mostrar uma sala. E nessa sala, quando eu abria, tinha uma parede azul. E eu entrava e eu dizia, é aqui que eu vou ficar. Aí, então, no outro dia, quando eu me acordo, eu vi um anúncio no LX. Chegou assim. Tinha entrado. Quando eu entro, eu vi lá, Top Center. Eu olhei assim, eu disse, rapaz, eu vou lá, na avenida, do jeito que eu quero. Na Bernardo. Próximo do banco. Eu queria na Bernardo, porque eu cismei que queria na Bernardo. Porque na Bernardo era o lado alto e não enchia. Não tem jeito trauma. de encher ali. Se encher ali, todo mundo tá com a água. Entendeu? Eu só Tá quero na afogado. Bernardo. Eu não quero passar mais por isso. Então, quando eu cheguei na frente do empresarial, minha gente, veio um senhor, seu Bartô, de azul e cabelo branco. E quando eu entrei na sala, tinha uma muretazinha e uma parede azul de cima a baixo. E eu disse assim, seu Bartô, quanto é que é o aluguel dessa sala? Ele disse, 1.100. Eu disse, meu Deus, é impossível pagar 1.100 na época, né? Eu disse assim, mas aqui é meu lugar. A sala estava destruída, minha gente. Acabada, assim. Porque já tinham passado muita gente e estava um tempo lá fechada. fechado. E eu disse assim, meu Deus, mas o senhor me fez sonhar com essa sala. Olha quem veio me atender. Então, veio o dono. Que quem me apresentou foi o dono. Aí eu peguei e eu disse a ele, eu não tenho dinheiro não. Já disse logo Na assim. lata. Sempre fui muito clara. Tenho dinheiro não. Mas se você me esperar, daqui a 15 dias eu vou ter. Eu disse, nem que eu trabalho de domingo a domingo, de manhã, tarde e noite, eu não quero saber. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou ter que arrumar esse dinheiro. E eu disse assim, ele disse, tem uma pessoa na sua frente. Eu digo, mas a sala é minha. Sala é minha, porque eu sonhei com ela. Não, que essa ali. É. Tem alguém na Aí- minha frente, mas vai Vai ficar atrás. sair. Ele disse, ele ficou intrigado. Quando foi de noite, ele ligou pra mim, olha, eu vou deixar essa sala, eu vou lhe esperar. Eu digo, oxi, a sala é minha, eu sonhei. E eu digo, oxi. Então, gente, e ali eu comecei. E eu lembro que eu não tinha um tostão. E eu disse, como é que eu vou fazer a reforma dessa sala? Porque vocês sabem, né? Ponto comercial, você pega do jeito que tá, você que se vire. Sala destruída, sabe o Já que eu fazia? pagando aluguel, né? Pagando Tipo assim, você aluguel. já paga aluguel, a sala não tá pronta, seu negócio não tá rodando. Gente, corri mas você já tá atrás. pagando. Nesse processo, eu sempre tive pessoas que acreditaram em mim, que viam meu esforço. Lucimar, que foi lá no Loreto, porque eu não tinha um calção para dar ela. Ela disse, não tem problema, você trabalha, depois me dá. Sempre tive pessoas que acreditaram em mim, que eu acho que via assim, que eu era, né? Meu Deus, essa menina
Mas acreditava, confiava em mim. E aí eu comecei. Fiquei lá na Top Center, levava tudo que eu tinha dentro de casa, porque lá começou assim, os puffs lá de casa, tudo de casa. Micro-ondas de Bem casa, parecido, né? tudo de casa. É assim, gente. A gente fica esperando o melhor cenário, a melhor coisa, tudo, mas não é assim. Nem o começo é desse jeito. Eu tenho certeza que de vocês também faz parte disso. Então, assim, eu não queria saber, eu queria começar. E ali foi o lugar que mais deu certo para mim. Eu passei quase 7 anos e meio ali na Top Center. E depois próximo da pandemia, lá eu comecei ajeitando, né, com o tempo, deixando do meu jeitinho. Tudo muito simples, mas tudo arrumado, sabe? Sim. E eu sempre tive sonho de fazer uma reforma lá. Sempre tive sonho de separar tudo. E quando eu fui fazer, estourou a pandemia. E eu lembro que ia ser em março que ia começar. E a pandemia estourou justamente aí. E ali eu passei 4 meses fechado. E teve que fechar, né? Tive que fechar. Porque não tinha o que fazer, até porque era Não na era avenida. serviço essencial. Não era. E era na avenida. Lockdown. Então, assim, lockdown, muita fiscalização batendo em cima. Sim. Então, eu tive que passar esse período. E eu, na época, uma asma terrível e eu tinha muito medo. E eu disse, não tenho o que fazer. Então, foi uma fase muito difícil lá. E Sim. tudo que eu tinha conseguido juntar com muito sacrifício, eu tive que passar esses 4 meses, que não dá, depois a gente descobre que não dá pra nada, que a gente pensa que vai dar, e foi bem difícil. Mas passou, sobrevivemos, né? E saímos mais forte de tudo isso. E eu sempre trabalhei só. Como eu dava conta de tudo, não sei, porque hoje eu não consigo. Eu não sei como é que eu dava. Eu era mais nova, né? Isso conta demais. Sim. Hoje o juiz já não tá mais mesmo à disposição, mas era impressionante como eu dava conta de tudo. Claro que as clientes passavam 3 dias para ser respondida, mas tudo fluía. Só que ali começou a tomar uma proporção que eu não estava dando conta. Então, a reforma era sonhada para eu colocar uma recepção, tudo, atender melhor as pessoas como eu sempre quis. Coloquei parcerias lá, pessoas entraram, saíram, foi toda aquela fase e eu consegui reformar ali a Top Center. Aquela sala, na época eu gastei R$45 mil naquela sala. Foi um sonho. Foi algo assim, um milagre que eu vivi, porque foi 1 ano e pouco depois de pandemia, eu já estava com aquela sala pronta. Troquei tudo, piso, do jeito que eu sempre sonhei, quando eu cheguei lá. E foi um sonho a sala. Ficou lindo, tudo lindo. E Deus sempre me revelou em sonho tudo, sabe? Eu lembro que Dani falava muito bem dessa sala, assim, que Dani já Era. Dani Daquela época. Minha esposa sempre foi cliente lá e sempre falou muito bem, assim. E eu sempre queria esse cuidado, sabe, Jael? Que as pessoas entrassem e se sentissem bem, impactadas, sabe? E eu dizia, elas merecem sempre o melhor. Então, eu sempre me importei com isso. Só que com 2 anos e pouco, eu descobri que a sala foi para leilão. Foi mesmo. Foi. E tanto esforço, né, gente? Porque foi muito esforço ali, porque eu pretendia passar um tempo ali. A sala já era pequena. Sim. Eu já sonhava algo grande, assim, sair de lá, mas eu ia me estruturar para que isso acontecesse. E até porque você fez um investimento o mínimo que eu pretendia né? ficar ali era em 5 anos, entendeu? Para o investimento que foi feito. E assim, em 5 anos eu me estruturo e vou para um sonho que eu tenho, que eu sei que um dia eu vou chegar lá. Outro sonho, né? O primeiro já foi... Total. Então, assim, fui pega de surpresa, assim. E eu nem soube nem por eles e já soube pelo porteiro. E eu disse, agora eu vou ter que correr atrás. Não adianta chorar, não adianta ficar... Ah, meu Deus, e agora? Gastei isso, aquilo. E eu disse, e agora, Deus? Mais uma vez, gastei o que tinha, o que não tinha, o que ia ter. Sim. Que a realidade é essa. Sempre, eu nunca tive... O que é que acontece, minha gente? Eu digo assim, rapaz, eu vou chegar no mundo e rica, sabe? Porque tudo que eu pego é para investir. Sim. Tudo que eu pego é para investir. Eu nunca parei com isso, porque eu sei que tem gente que, quando não faz isso, paralisa muito, né? Trava. E eu sempre tive medo disso. De paralisar, de travar, porque eu já vi exemplos. Então, tudo que eu sempre peguei foi para investir. Para investir. Eu digo, por isso eu não fico rica. Porque tudo que eu pego é para investir, mas é porque eu sei onde eu vou chegar. Sim. E é um processo até lá, né? É todo um processo. Então, assim, investi tudo que tinha, que não tinha o que ia ter. E eu disse, e agora, como é que eu vou fazer? Só que agora, já que eu vou sair daqui, eu vou para um lugar maior. Ver sem recurso. Mais uma vez, porque tinha investido. Mas antes de tu contar, Paula, mas isso é empreender. Já... Esse é o desafio.
Porque, assim, é o que o Leozão falou no início, que é o medo que, às vezes, paralisa a pessoa, mas é o medo que diz assim também, e se eu tentar e der certo? Minha mãe sempre dizia assim, já, às vezes eu peço para Deus botar medo em você. Porque, pelo menos, ele não lhe deixa um pouquinho só, para não lhe deixar se precipitar demais. Porque eu tava uma coisa na cabeça, eu perguntava a Deus, Deus, é isso? Eu disse, se Deus está me dando a visão é para quem? Se Deus te dá uma visão, é para você. Ninguém tá vendo o que tu tá vendo. Então, tinha muito isso. Eu digo que ninguém vai entender, ninguém vai... Porque só eu vejo. Que a gente escuta muito aqui, Paulinha, que é isso. A mente do empreendedor, pouca gente não, as pessoas que estão de fora não estão na mesma página. Você já está vendo a Paula Ribeiro Clinic num espaço muito maior do que você está hoje. Você já está com isso daí estruturado, ou estruturando, ou terminando algumas coisas na sua mente. Mas você já sabe onde você quer chegar. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas com que você comunica isso estão. Então, você fica dizendo assim, poxa, hoje a gente tem um podcast aqui que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Isso é uma questão de tempo, é uma questão de estruturação. Enfim, tem vários fatores. Mas, na nossa mente, o lugar que a gente quer estar, ele já está desenhado. Né? Ele já está desenhado. E isso é difícil porque as pessoas não visualizam. Não. E aí fica dizendo, tu é doido, bicho. Ei, a queda teu faixa. Demais, gente. O negócio tá feio pra cachorro de rabo fino. Gente, demais. Eu acho que é o que a gente mais ouve, né? Eu acho que a gente que mais ouve. Eu digo, olha... Assim, esse ponto que você falou de não ficar parada, por exemplo, isso aqui deu errado. Tipo, eu não vou baixar a cabeça, vou pra frente. Nunca. Bata a poeira. Não tinha opção, não. Trato onde precisa tratar e sigo. Isso aí, teve um convidado aqui, Rivinha falou isso muito bem, sim, que é a questão da resiliência. Porque assim, o que impede, milhares de empresas são abertas no Brasil, mas na mesma proporção, na mesma medida que são abertas, muitas fecham. E por que elas fecham? É porque não dá dinheiro, é porque não tem... Não, mas é porque que na primeira dificuldade, às vezes, a pessoa... Não, vem, já deu pra mim, não quero mais. E, gente, resiliência é o que eu mais ouço. Eu digo que eu sou um dos maiores exemplos, assim, de resiliência, porque a minha vida toda teve que ser assim. Eu tive uma vida muito difícil, eu vim de um lugar que quando eu olho para trás, eu olho de onde eu saí. Eu tive todas as chances do mundo para ser a pior pessoa. Vim de uma comunidade pesada, gente, morar na Lagoa das Garças. Não era brincadeira, não. Hoje eu vejo gente que cresceu comigo, uns morreram, outros estão numa vida, sabe, que jamais eu imaginaria. Mas eu nunca aceitei aquele ambiente. Nunca. Nunca eu olhava para ali e eu dizia, não. Só que a gente é louco, né? Quando a gente olha, a gente é diferente demais, né? Pensar desse jeito. Eu sempre me achei diferente da minha casa. Todo mundo tem um momento que se pensa assim, né? Como assim? Meio incompreendido. Meio incompreendido, né? Eu sempre achei, porque eu tinha uma visão diferente. Então, eu tive que ter eu tive uma vida de resiliência. Eu digo que isso me ajudou muito nisso, tá? No meu negócio. Porque a minha vida toda foi assim. Tudo foi muito difícil, muito, gente. E como eu tive acesso a tudo que... Se eu for contar, vai ser a noite toda. A minha história, Paula, né? Ribeiro. E foi muita coisa. Eu acho que foi a minha vida que me ensinou também a ser resiliente. Porque eu não tinha opção. Desistir. Não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Você tinha que dar certo. Tinha que dar certo. É essa frase que a gente usa sempre. Não tinha outra opção. Então, eu creio que isso também foi que ajudou muito, tá? Nessa minha jornada. Sim. Isso que ajudou muito. Mas eu sempre fui muito isso. É momento que a gente tá de chinelo e momento que eu vou botar salto. É sempre assim. Vai ter momento pra tudo. Empreendedor é assim. Um dia como camarão, outro dia é farinha e ovo. Você sabe que é assim, faz parte. Né? E tá tudo bem, gente. Não é só você que passa por isso. Todo mundo passa. Eu achava que a vida do empreendedor ia ser assim, tá? Vem, vai, vem. Aí começava assim, né? Começava isso. Nunca vai ser. Vai ser a vida inteira assim. Enquanto você estiver empreendendo, vai ser assim sempre. E esse ponto que tu falou, trazendo também um gancho que Rivinha falou, por isso a importância de você ter
mais de um negócio estável, assim, ou mais de um produto. Porque quando esse aqui tiver descendo, o outro tá subindo. E aí você vai fazendo essa escalada, porque vai acontecer sempre. Mas a gente quer saber essa história nesse processo aí do... Beleza, o espaço leilão, lá... né? Leilão, tal. Leilão. Você já teve que se mudar de todo jeito. Tive que me mudar. E aí... E tinha investido R$45 mil. E se já ia se mudar, ia para um lugar maior. Eu disse, Deus, já que eu vou sair daqui, eu vou ter que ir para um lugar maior. Tá me saindo daqui, então eu vou ter que ir para um lugar maior. Então, comecei a sonhar, né? Só que ali, eu digo que nada aconteceria se a gente não colocar diante de Deus, claro. Sim. Mas eu tive uma experiência, Deus sempre fazendo isso comigo, tá? Sempre essas experiências sobrenaturais. E Deus começou a colocar pessoas. Eu tinha a minha antiga social media, que ela chegou para mim e me apresentou um mapa mental. E eu lembro que ela disse assim, isso aqui é a minha proposta. Mas ela no final olhou para mim e disse assim, nada disso cabe ali. Ela não sabia de nada, que eu pretendia sair dali. Ela não sabia de nada que estava acontecendo em relação a Top Center. Ela disse, nada disso cabe ali. Deus me falou isso. Eu olhei assim para ela e digo, pronto. Olha Deus falando já. Aí, no dia seguinte, vou partilhar com vocês. Poucas pessoas sabem disso. Mas no dia seguinte, eu lembro que eu levantei. Eu fui dormir, que ela me falou isso à noite. E eu fui dormir acreditando, mas daqui a pouco eu comecei a duvidar. E eu lembro que no dia seguinte eu fui ler Lucas, a história de Zacarias. E quando eu comecei a ler aquela parte, que o anjo chegou e entregou a bênção a Zacarias. E ele duvidou, eu me senti igual. E aquilo ali eu disse, não, eu não quero. Eu não quero ficar muda. Eu não quero que o Senhor me cale por duvidar, sabe? Porque eu duvidei na noite anterior. Porque pra mim foi algo tão assim, ela começou a falar coisas, teu tempo ali acabou. E eu duvidei depois, sabe? E eu lembro que eu fiz meu devocional, eu me derramei. E 15 minutos depois, eu recebi um áudio de uma amiga. E ela mandou uma canção que eu tenho certeza que vocês vão saber, porque todo mundo fala que essa canção é minha cara. Ele vem pra te salvar. Sim. Diga para os temerosos, não há nada a temer. E quando ela começou, ela disse, não tem como não ouvir esse louvor e não lembrar de você. Mas eu só queria te dizer que tu não temas. Que tudo que está acontecendo, que Deus está falando contigo é real. Eu não sei porque Ele está me incomodando para te mandar isso. Até porque fazia meses que a gente não se falava. E ela começou a falar coisas e ali eu me derramei, minha gente, de uma maneira assim, era Deus puro. E eu dizia, simbora. E eu saí dali, voando, né, da minha casa, fui trabalhar. E a minha primeira cliente, que eu atendi, quando ela foi embora, quando eu me despedi dela, ela me deu um abraço. E quando ela me abraçou, ela começou a chorar. Tua cliente. E ela disse assim, Deus está me mostrando que tu vai para um lugar maior. Gente, aí é para me matar. Essa mulher começou a chorar, dizendo, Deus está me mostrando que tu em um lugar bem maior. E essa mulher chorava, e eu chorava, agarrada com ela, lá na frente da porta. Chorava. E eu dizia, Deus, eu não mereço isso, o Senhor falando comigo desse jeito, dessa maneira. Gente, só quem passou por isso sabe a sensação. E eu me senti tão filha naquele momento, sabe? Tão amada, tão cuidada. E eu disse, tá bom, Senhor. E no final do dia, Ele sabe que eu tenho TDAH. Deus sabe mais do que ninguém. Sabe que tudo comigo tem que ser clareza. No final do dia, Ele ainda mandou uma mensagem para mim. Coloca o pé que eu coloco o chão. E eu digo, então tá bom. Deus passou 24 horas falando comigo. 4 vezes no mesmo dia. Então, assim, não tinha dúvida mais. E ali eu fui sonhar, né? Sonhar comigo mesmo. Olha, eu já sonhei até que... Não paga, coisas, né, pra sonhar, olha, né? eu sonho por mim, sonho pelos outros. Eu entrei aqui, eu já sonhei, eu já comecei a imaginar daqui a um tempo, como é que não vai estar, não sei o quê. Eu sou assim. Então, ali eu comecei a procurar a sala. Depois de colocar o pé, ele ia colocar o chão. Comecei a procurar a sala, rodei. Aí começa aquela fase que não acha nada, porque eu queria uma sala acima de 50 metros quadrados. Não era qualquer sala. Eu saía de um D28, velho. Que já era grande, né? Já era grande. 28, eu dizia, tem que ser pelo menos assim, quase o dobro. E eu procurei muito, e teve um momento que eu comecei a me desanimar. E Deus, né, Ele é especialista em surpreender a gente. E teve a situação de eu chegar até o empresarial.
E eu lembro Que que tu tá na hoje. noite anterior eu disse assim, Deus, eu queria tanto uma sala de 55 metros quadrados. A gente tem que saber pedir, né? Tiago ensina a gente isso, a gente tem que saber pedir. E eu lembro que no outro dia, quando eu falei com a moça no telefone, ela disse, não tem não, onde eu perguntei. Mas tem outro local. Eu disse assim, e que tamanho é a sala? Ela disse 55 metros quadrados. Rapaz. E eu disse assim, eu posso ir ver? Ela disse, pode. E eu cheguei lá. Quando eu botei o pé naquela sala, Essa sala é minha. minha. A mesma agonia. Essa sala é minha. Caraca, eu não sei o que é isso não. Quando eu entrei, eu disse assim, é meu. Aí eu lembro que quem falou comigo já foi o dono. E ele, família maravilhosa de onde eu tô. Eu digo que Deus cuida da gente até nisso. Me colocou no lugar. Que, meu Deus, que família. E ele quis escutar um pouquinho da minha história. E eu já conhecia eles há um tempo atrás. Aí eles ficaram admirados, né? Porque lembrou de onde eu vim, que eu trabalhei lá na franquia. Eles me conhecem daquela época lá, porque eu atendi a mãe deles. E aí ele ficou assim, pô, cara, essa sala tem que ser tua. Aí eu perguntei quanto era o aluguel, minha gente. Era o dobro do que eu estava planejando. E eu disse assim, meu Deus, como? Não sei nem como é que eu vou fazer a reforma daqui. Porque eu já entrei sonhando, né? Sim. Dani vai ter que vir aqui fazer o projeto, e não sei o que, é assim. E eu disse, como é que eu vou fazer? Eu fui muito clara, como sempre. Eu disse, eu não tenho dinheiro. Ei, aprendemos mais uma, viu, Leonardo? Não, vou chegar assim agora. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, viu? Gente, Paulinho tá me dando mais coragem pra sair. sério mesmo. Rapaz, não tenho dinheiro não. Sério. Vai fazer. Eu disse a ele, eu não tenho dinheiro para reforma. Contei a minha situação. Tô saindo de lá porque tá indo para leilão. E eu não sei como é que eu vou fazer, mas essa sala é minha. Eita. E ele disse, é mesmo. Pronto, fui embora. Foi tão engraçado que eu fui comemorando no caminho, assim. Meu Deus, Sem ter obrigada, fechado nada. Comemorando, cheguei lá na clínica, abracei com as meninas, a gente pulou. E eu disse, "Oxe, já deu certo. E eu lembro que na época tinha que ter um calção de 10 mil reais. Eu disse, eu não tenho dinheiro nem por mês. Entendeu? Eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso? E eu comecei a colocar diante do Senhor, e eu lembro que foi um sábado, eu estava indo para uma palestra, e o dono ligou para mim. Ele disse, porque lá ele só aceitava calção, não aceitava fiador, mais nada, porque ele já tinha tido problemas, só era dessa maneira. E ele ligou para mim dizendo assim, não precisa de calção, nem de fiador. Eu vou deixar você ficar e não precisa você me pagar nem um mês. Só a partir do mês que vem, depois que você começar. Só em agosto. Gente, quem faz isso? Deus, só Deus. Me diz quem faz isso, Léo. Não tem. E eu vi a mão de Deus mais uma vez ali. Então, eu não tinha o que temer. Não tinha, não. Coragem. O chão que ele disse que ia colocar. Gente, eu lembro que eu fui chorando e eu ia dar essa palestra. Cheguei lá já daquele jeitinho e eu disse, meu Deus. Então, é aqui mesmo, sabe? É aqui mesmo onde eu vou ficar. E ali começou um projeto. Eu disse, não sei como é que eu vou fazer, porque eu vou ter que sair de lá no prazo, né, para não pagar mais aluguel e ter que me virar aqui. E tudo fluiu de maneira extraordinária. Porque eu não me importei com o que falaram, eu não quis saber do que iam dizer, eu só fui. Segui aquela visão e coloquei diante de Deus e simplesmente fiz a minha parte, né? Fiz a minha parte, porque a gente não pode ficar parado. Corri atrás de tudo, consegui tudo. E eu olho para aquele dali. Ali foi mais um dos milagres que o Senhor fez. Eu olho para aquele lugar, que tem mais de 100 mil reais investido ali. E me perguntem. Velho. É lindo o lugar. Me perguntem. Lindo. Eu tenho que ir Como? lá, né? Lindo, lindo. Lindo. Então, assim, quando você for lá, você vai ver. Você foi impactado Não, quando é entrou, lindo, né? lindo, lindo. Então, assim, ali Fantástico. tem mais de 100 mil reais investido. Me perguntem como. Não sei. Lindo. Claro, E né? A gente fica sem comprar um picolézinho ali, uma coisa ali, outra. Um picolé. Vários. Entendeu? Fiquei, né? Entrei logo no propósito. Tem que ser vários picolés daquele Magnum, né? Olhem. Entrei no propósito para não gastar mais com nada, assim, sabe? Entrei no propósito mesmo, porque eu disse assim, agora eu sei que eu vou ter que dar um passo, vou ter que dar alguns para trás. Porque a vida do empreendedor é assim, O gente. Soares conta quando o filho dele morreu. Eu gosto sempre de contar essa história, é muito boa. Quando o filho dele morreu, ele fez um monólogo, né? Abrindo o programa naquele dia.
filho dele era autista, um grau bem severo, e ele tinha uma rádio em casa. Ele já tinha 40 e poucos anos quando morreu o filho. E aí, Jô Soares sempre levava o filho para biblioteca, né, tal, não sei o quê. E um belo dia levou ele para uma biblioteca. Quando olhou para trás, ele estava com uns 20 livros na mão. 20 ou 30, não, uma quantidade assim, que ninguém, nem os leitores severos leem tão rápido, né? Aí ele fez, mas Rafael, não, mas Rafa, 30 livros, não tem necessidade. Vamos escolher 10. Aí, quando ele olhou para trás de novo, o rapaz estava colocando os 30 no lugar, né? No seu lugar. E ele pensou que era birra. Rapaz, eu tô aqui com você, fizemos um passeio legal e tal, e você não vai levar os 10 livros? Eu ainda tô lhe dando 10 livros, né? Ainda é bom. Ele, não, pai, eu não tô fazendo birra, não é porque escolher perder sempre. Aí é aquele negócio, né? Voltando para essa coisa. Não é só a perda ruim, mas escolher, realmente você escolhe algo que você vai abdicar por algo que você quer, né? Então realmente tem essa coisa de escolher perder sempre. E tem que fazer né? isso, né? É perder para ganhar, no caso, né? Você precisa sacrificar algumas coisas para... E eu ouço muito assim, né? De pessoas, a gente sabe que muita coisa vem para atrapalhar a gente no percurso, né? E tudo que você tá falando aí, eu disse assim, eu entendo que é um processo e que lá na frente eu vou colher os frutos disso. Mas eu escuto muita coisa nesse percurso, sabe? Ah, não para, só perde tempo em investir, tá sempre... Eu tenho mais de 100 mil investido em certificação. E assim, eu sempre dou um passo à frente. Tudo eu quero saber, gente. Tudo. Hoje agora eu tô entrando com tudo aí na estética regenerativa. E eu pretendo ser pioneira nisso aqui. Então, assim, eu tô investindo pesado nisso. Sim. Em estudo, em tudo. E eu ouço muito, meu Deus, é só investimento das pessoas, aquelas pessoas que ficam ao redor, assim, que tem umas pedrinhas de tropeço também. E eu ouço muitas pessoas falar, né? Meu Deus, e não tem isso, isso vai ter o tempo, no tempo oportuno, certo? Eu nunca vou... a gente sonha. Eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que é que eu estou fazendo para chegar lá. Eu sei que no momento certo, eu vou colher os frutos certos. Paula, e isso na vida do empreendedor também, quando se trata de mercado, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que andam próximas da gente. Demais. Próximas, não amigas, próximas. Porque às vezes as pessoas olham o mercado e dizem assim, mas todo mundo está fazendo assim. Aí eu trago à memória o que minha mãe sempre falou para mim, você não é todo mundo, você não é todo mundo. E o detalhe é o seguinte, você sabe de onde você quer chegar, aonde você quer chegar. Então, assim, se você... eu sempre uso esse termo do seguinte, se você tem um sonho, se Deus lhe deu esse direcionamento para ir para lá, todo mundo pode estar indo para cá, velho. Não importa, vá para lá, que o negócio é lá. E isso é desafiador. É desafiador porque... Há um grande poeta que fala, para cada escolha uma renúncia, né? Isso é a vida, velho. Tudo que eu escolho... eu escolhi comprar esse microfone. Ele é melhor, vai ter um áudio legal, beleza, mas aí eu vou ter que poupar em alguma outra coisa. É numa saída, é numa comida que eu gosto de comer. Então, tudo vai ser esse processo. E no mercado, quando a gente fala... Isso em todos os mercados, mas eu quero entender o seguinte, você enfrenta esses desafios no mercado da beleza, de tipo assim... todo mundo tá fazendo isso, então Paula tem que fazer isso também. Só que às vezes não é o teu objetivo, não é o teu know-how, não é o que você investiu em certificação. Tu enfrenta isso lá na área de beleza Israel, também? é o que eu mais enfrento. E eu digo que a minha área é uma das piores em relação a isso. Porque existe um modismo, existe esse formato de fazer. E hoje em dia eu vou na contramão. Tá? Eu fui na contramão sempre. Eu sempre recebi convite de empresas para ser parceiras. Mas eu nunca quis ser parceira de empresas que eu não acredito, que eu não confio e que vá querer me empreender, a me obrigar a coisas que para mim não faz sentido. Isso já é uma coisa que é o sonho que todo mundo tem. Eu já recebi propostas de empresas que muitas profissionais na minha área sempre sonhou e sonham até hoje. E eu não quis. Porque não está alinhado com o que eu quero.
eu digo, se funcionou até hoje, eu sou diferente, eu penso diferente, eu faço tudo diferente. Então, por que eu vou estar igual? Se moldando, me né? moldando, sabe? Eu sempre tenho isso comigo, né? Eu tenho que ser diferente dos iguais. Então, foi isso que me fez chegar até aqui. Então, eu enfrento muito isso, sabe, Jael? Eu digo que isso é insuportável. Eu tenho poucas amizades no ramo, porque eu não suporto muita coisa, porque eu não concordo com muita coisa também, sabe? Eu não concordo da maneira que trabalham. Como eu disse a vocês, eu trabalho, acima de tudo, eu digo que ali é o meu ministério. Total. Ali na clínica eu tenho oportunidade de todo dia, gente, falar do amor do Senhor. Isso não é em todo canto que vai me gerar essa oportunidade. Eu tenho a oportunidade de cuidar daquelas pessoas. Eu digo, Senhor, através das minhas mãos, é meu tocar, que as pessoas sintam que sai algo diferente em mim. Não porque eu embelezo elas, mas porque tudo que eu faço é para ti. Então, eu não tenho como ser igual a todo mundo. Não tenho. E a gente enfrenta muito isso. Demais. Sabe? O que todo mundo tá fazendo, o que todo... Tem dia que é briga lá com umas pessoas que me ajudam, porque eu digo, não é assim. Não é desse jeito, gente. Porque pode dar certo para você, mas para mim, eu sei para onde eu tô olhando, qual é o propósito, qual é o trabalho. E por isso que a gente tem que estar muito... Eu digo que é muito da nossa identidade, do que a gente quer, do que a gente sabe. Se você não tiver, você não aguenta. E Paula, e muitas empresas, muitos empreendedores, às vezes, estão numa ascensão e se perdem por isso. Eu já vi muitos. Declinam por isso. Porque, um exemplo, ó, eu comecei com isso... Vou citar o exemplo aqui do Baterando. Eu comecei, meu carro-chefe é aula de bateria para criança. Eu posso ter outros produtos? Posso, mas meu carro-chefe é esse. Então, nessa jornada, pode aparecer outras oportunidades? Pode. Eu devo analisar. Mas o que acontece muito? Às vezes eu estou aqui em aula de bateria, mas aí amanhã a moda mudou. Amanhã o foco é idoso. Eu vou mudar todo o meu know-how para idoso? Depende. Tem que ser analisado. Então, eu compactuo muito com essa ideia que você tem, de tipo assim, eu não vou pelo que os outros estão falando. Ah, deu certo para Leozão. Deu certo para Leozão, graças a Deus. Mas não é porque deu certo para ele que se eu copiar o mesmo modelo que ele fez de negócio, dê certo para mim. Negócio e pode ser no mesmo ramo. Eu posso abrir do teu lado, eu posso ser teu concorrente, abrir do teu lado, copiar as suas técnicas, que não é igual. Não é. Não é, gente. É o que eu mais ouço. Entendeu? E eu vejo pessoas vindo meu Deus, de lugares que... Mas vem porque eu tenho um diferencial. Então, eu tô focada naquilo dali. Eu sei o que é que eu entrego, eu sei o que é que eu quero. Eu entrego algo muito mais além, entendeu? Sim. Então, assim, foca nisso, porque eu digo muito, e inclusive eu falei isso esses dias. Porque as meninas falando, hoje eu tenho colaboradoras, né, parceiras lá na clínica, outros serviços também na parte de harmonização facial, corporal, tem GAL, a podologia lá também, doutora Camila. Hoje eu tenho pessoas... Podologia, viu lá? Melhor podóloga que existe, tem lá na clínica. Vou lá. Então, assim, hoje eu sempre estou conversando com as meninas, porque às vezes bate aquele desespero, a gente não tá fácil, a gente tá num período muito difícil, tá? O cenário tá difícil demais. E permanecer não é fácil. Tem que ter muita resiliência de verdade. E eu vejo, às vezes, o desespero, né? De pessoas, das meninas que estão ali comigo no dia a dia. A gente passa, às vezes, também por alguns momentos. Sim. Mas eu digo muito, gente, eu sei que o mundo está mudando. O mundo muda o tempo todo. O que foi que eu falei para vocês quando eu cheguei? O Instagram está mudando o tempo todo. Atualizando tudo. Tá, eu não vou enlouquecer. Não vou endoidar. Eu não vou querer estar fazendo a modinha que todo mundo está fazendo para estar chamando a atenção, não. E eu vivo muito, não os conformei coisas certas. Tu fez aquele vídeo, não, de frente da... Se você não quiser comprar isso aqui, não sei o que quiser. Vocês não vão me ver isso. Esse vídeo, para mim, mata, velho. Qualquer estratégia. É só não ir, tá bom, então não vou. Aí passa o vídeo. Vocês não vão me ver fazendo isso. Exatamente. Entendeu? Porque, gente, eu não... Eu não me vejo assim. Tudo bem, se pra você funciona, beleza. Se você gosta, beleza. Mas assim, Paula, tem uma maneira de... Aí, Paulinha, deixa eu te perguntar uma coisa mais específica do negócio.
todas essas evoluções que você contou pra gente até agora demandam um custo, né? E não é um custo barato. É um custo alto, né? Altíssimo. Você estava numa coisa no Loreto, é um custo para você estar lá. Né? É um custo para você manter o espaço, é um custo para a energia e tal. Você está na Bernardo, é outro custo de energia, não sei o que, com parcerias e tal. É um custo operacional. E você está agora numa sala que é o dobro, é outro custo. Muito né? mais, gente, que agora o negócio é quanto maior... Quanto maior, mais o custo operacional do negócio. Aí eu pergunto a você, quais foram, ou qual foi, a decisão que lhe ajudou mais a aumentar o seu faturamento? Você diz assim, caramba, eu fiz esse ajuste aqui, ou eu fiz esse curso que me possibilitou, ou pode ser a soma, né? Aí isso daqui tudo. foi... Eu sempre digo assim, né, que essa questão de faturamento é algo assim que é o que assusta todo mundo e a gente sempre fica nessa ânsia, né, de ter um faturamento alto. Né? O desejo de todo mundo, gente. Eu sei quanto é que eu quero faturar. Sim. E existe um processo até chegar lá. Mas eu digo que é um conjunto também do que você se dedica, técnica para ser um bom profissional. Porque eu não sou só a administradora, a proprietária da clínica. Eu sou operacional. Então, boa parte de tudo lá depende de mim. Eu já tive pessoas na minha equipe que eu dividia esse trabalho. Mas eu sempre tive que confiar em mim. Eu sei que tem gente que o sonho de muitos empresários é sair do operacional. Não. Eu ouço muito isso. Sair tá fadado ao fracasso. A gente escuta aqui eu dentro da ouço isso de personagem, mentores, eu ouço isso de pessoas. Eu já passei por uma série de situações e de conhecer muita gente. Tem que sair do operacional. Eu nunca me vi nisso. Porque todas as pessoas que eu vi saindo do operacional, eu vi onde chegaram. Eu acho que não, é assim, é uma frase que se tem que tomar um cuidado muito grande. Porque eu entendo assim, que você pode delegar coisas. Sim. Pode delegar funções. Sim. Por exemplo, uma conciliação bancária. Você pode delegar. Sim. Não é uma atividade fim da sua empresa. Sim. Mas tudo aquilo que for atividade fim da sua empresa, que tem a ver com a identidade que você criou até agora, tem que ter o seu dedo. Eu tenho que estar, gente, porque é algo que eu sempre estou à procura, feito eu disse a vocês, né? Eu sempre estou um passo à frente. Né? Porque eu sei o faturamento que eu quero alcançar. Sim. Mas para mim alcançar o que eu faço hoje não basta. Embora que eu aumente, eu estou com outros planos agora para 2027. Olha aí. E assim, eu já estou visualizando, até porque hoje em dia o custo aumenta, né, gente? Vamos falar a verdade. Quanto maior... Ninguém, todo mundo está vendo como é que tá as coisas, a situação. E hoje em dia a gente está sobrevivendo. Né? Porque falar de tudo quanto é bonita a clínica, de todas as experiências que eu ofereço, da qualidade que eu não abro mão, que não cai em momento nenhum. Lá, gente, eu trabalho os 5 centímetros das pessoas. Então, eu não quero que isso mude. Mas eu tenho que sacrificar muita coisa. Sim. Muita coisa. Renunciar muita coisa. E hoje, para você conseguir estar com um negócio estável hoje, é muito mais desafiador dentro do cenário que a gente está. Tá? E assim, essa questão de faturamento, eu hoje olho, se eu continuar permanecendo fazendo o que eu estou fazendo, eu não vou sair. Só tem resultado diferente quando a gente faz coisas diferentes. Então, eu tenho que ir para outra coisa. Eu tenho que procurar outras fontes. Eu tenho que expandir isso daí. O que é que estão fazendo? Porque o que é que acontece? Eu cheguei a um período que eu comecei a olhar que o que eu estava fazendo já não estava mais... Começou as coisas a mudar. E você também tem que estar acompanhando isso. Hoje as pessoas procuram naturalidade. Então, muita coisa que eu fazia antes já não está mais em evidência. As pessoas estão indo para outra pegada, Léo. Quem tinha micropigmentação de sobrancelha está tirando. Eu tive que ir para o laser. Eu tive que ir para a reconstrução de sobrancelha. A parte regenerativa, integrativa do negócio. Fazer as pessoas voltarem a crescer pelo. Tanto na parte que hoje eu estou indo para capilar, quem tem barba. Conseguir... Preciso dar uma passada lá também. Tudo isso, sabe? Eu tive que ir para isso. Porque hoje em dia existe uma dor. Eu tenho que ter a solução para essa dor. E as coisas estão mudando. As pessoas procuram naturalidade. Então, se eu não me adequo àquilo, se eu não me adequo à necessidade que as pessoas querem, da dor, de sanar a dor daquelas pessoas, eu vou ficar para trás.
Tá? Então, eu quero chegar no meu faturamento, mas eu tenho que introduzir outras coisas. Eu tenho que ter outros comportamentos. Porque vamos falar a verdade. Eu descobri, eu tô aprendendo a ser empresária. Eu vou ser bem sincera com vocês. De 1 ano e meio pra cá. Eu fui Paula, que fazia sobrancelha durante muito tempo. Entende? Mas Paula, que paga imposto todo mês. Que tem uma folha de pagamento para cumprir. Que tem inúmeras obrigações. De um faturamento, de um custo alto, que eu tenho da clínica hoje, não estava se comportando. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Né? E principalmente quem é a profissional também, porque eu era a principal profissional. Então, cheia de crenças, cheia de comportamentos errados, a falta de maturidade financeira me levou para uma situação muito difícil. E que hoje eu pago as consequências por isso. Sim. E eu digo muito a Deus, Senhor, isso tudo é de aprendizado. A gente tem que, tudo isso que acontece, a gente tem que aprender, né? Não pode continuar no erro, Tem né? que tomar de aprendizado. Então, hoje, passando por momentos difíceis, sacrificando muitas coisas, deixando de dar alguns passos, né? Porque isso também te limita, vamos ser sinceros, né? Porque quanto mais liberdade financeira você tem, mais você consegue ir além em muitas coisas. E isso, então eu peguei tudo isso e eu disse, eu vou ter que aprender a ser Paula, gestora agora. A ter meta, prazo, a cobrar das pessoas. Porque assim, fui muito coração, né? Então isso é bem difícil. A grande dificuldade de grandes empresários, assim também, né? Depois que eu passei a ver que não era só eu, tão pequena lá no meu espaço, não, mas acontece com muita gente também que é grande. Então eu tive que aprender a ser empresária, minha gente. Eu tô aprendendo. Mas eu tive que aprender na dor. Na dor, gente. A ponto de eu olhar para aquilo dali e dizer, eu vou ter que fechar. Porque se continuar desse jeito, não vou suportar. Mas eu tinha um sonho de sair do operacional. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Sim. Porque eu escutei isso de mentorias. Entendeu? Que é o sonho das pessoas. Treinar pessoas para fazer o seu trabalho. Só que aí tem um problema. Não é assim. A parte romântica muito boa de estar se contando é muito fácil. Mas a realidade é outra. E, Paula, e um ponto importante disso é o seguinte, você pode treinar as pessoas. Sim, mas nunca vai Mas poder. as pessoas não são Nunca você. serão. Nunca serão. Isso é verdade, gente. Eu tô vivendo isso hoje. Porque A a experiência experiência... com a cara é o povo que vende curso na internet. Exatamente. A experiência que você teve de trabalhar, de atuar Desculpa aí, galera. na área de movelaria, De tudo. na área de tudo, isso formou você. É. Então eu posso chegar hoje lá, eu posso aprender, posso agregar? Posso. Mas eu não sou você. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Pessoas compram pessoas. Imagina ela fazendo sobrancelha. Desculpa, foi pensamento intrusivo, ela tava falando uma coisa. Desculpa, Paula. Pessoas compram pessoas, minha gente. Pessoas o quê? Compram pessoas. Não é só o seu serviço, você pode ser o melhor do que você for. Mas eu olho para a forma que elas me veem. E eu fico besta. Porque se eu me ver do jeito que as minhas clientes me veem, caraca, cara, eu tô... Porque elas me veem, até porque elas me acompanharam, boa parte, né? Viram todo o meu sacrifício. O processo, que né? for. E elas curtem, elas torcem. Gente, elas comemoram. Dani tá naquele grupo lá do evento lá Sim, que você fez. Prósperas, né? Do Mulheres Mulher Prósperas. próspera. Meu amigo, Dani mostrava áudio assim, que eu disse, meu irmão, véi. Galera falando do evento. E realmente ficou muito... Eu não fui no evento. Em breve... Porque é pra mulheres, né? Não, mas não tava prestando serviço. Não tava prestando serviço nem nada. Não tô dizendo assim. Tô falando que ficou bonito, vendo nas fotos, vendo nos vídeos e tal. E é impressionante ver, e eu acho isso legal com o teu público, a valorização que as pessoas têm com o trabalho que você vem desenvolvendo. Demais. Porque geralmente, o que acontece? O santo de casa geralmente Não faz milagre. não faz milagre. E é assim, Geralmente a isso é galera verdade. Geralmente a galera valoriza o de fora É. e o que está aqui do lado de casa, que faz um excelente trabalho, às vezes melhor até do que O de fora. o de fora, as pessoas não valorizam. Então eu consigo ver isso no teu público, consigo ver isso nos teus clientes. Então num dia que eu fui lá, que eu fui bem tratado, num cappuccino, eu nunca tomei aquele cappuccino, meu Isso é amigo, verdade. lá, então. Isso é tem que ir verdade. lá. Então é o Mas diferencial. o que ela falou é o que Rivinha também falou quando a gente gravou com ele, né?
que você é o melhor produto. É sempre. Eu digo porque eu vivo isso, o meu diferencial. Realmente, você pode colocar pessoas para poder você melhorar seu faturamento, você pode crescer o seu negócio, melhorar a qualidade do seu serviço, melhorar o conforto que você oferece, né? Tá se especializando, tá aumentando sua equipe, você pode fazer tudo isso. Mas você tem que estar com a motivação correta no coração, porque se não tiver, vai vir esses percalços aí que vai te impedir de chegar nesse faturamento tão sonhado. E a gente tem que ter o pé no chão, que faturamento não é porque você olha para o seu faturamento, não. Vamos ver o quanto é que está sendo o teu custo. Hoje o meu custo é muito alto, então eu tenho que faturar muito mais ainda para conseguir chegar lá nos meus objetivos que eu quero. Então, hoje eu estou trilhando esse caminho, justamente. Procurando evoluir mais profissionalmente, óbvio, aumentando minha equipe, né? Aumentando, gerando mais experiências para as pessoas, para que a primeira opção seja eu. Tá? Incentivando. Gente, é todo um trabalho. Eu não paro. Eu atendo as pessoas, mas eu tenho que me preocupar com estratégias, com captação de cliente. Eu tenho uma pessoa que me ajuda hoje nessa parte de atendimento, mas eu tenho que estar ali com ela. Porque eu que entendo, eu sei como é que vai ser aquilo. E às vezes a gente quer delegar isso de maneira total, e não é assim. Ela está ali para me dar suporte, eu tenho uma equipe de marketing que me dá suporte. Tudo isso. Mas, Paula, tem que entender que sempre vai precisar dela. De dizer, é por aqui. De tudo. Eu tenho que entender de tudo, gente. E não é fácil, é cansativo. E o ponto que eu acho que essas pessoas erram no sair do operacional é o seguinte: ser estratégico é diferente. É o seguinte, você não saiu do operacional, mas você está atuando de forma estratégica. Ou seja, se eu não consigo responder meu WhatsApp e eu estou perdendo o cliente com isso, então você vai ser estratégico e dizer o seguinte: eu vou contratar uma pessoa para me auxiliar nesse processo, mas não quer dizer que você vai sair do atendimento, mas ele vai me auxiliar nos agendamentos e tudo mais. Então, esse processo ele tem que acontecer. A estratégia faz parte do negócio. Israel, tem gente que não quer ter esse custo. Eu vejo muita gente assim ainda, principalmente na minha área. Não quer ter esse custo com marketing, com equipe, tá? Com uma pessoa que para atender e tal. Não quer. Porque não quer ter esse custo e acaba travando, porque gente, a gente é limitado. Entendeu? A gente é limitado, então eu não tenho todas essas habilidades para conseguir dar conta de tudo. Então não adianta. E não cresce, Léo. Você não vai crescer. Enquanto você não entender que você vai precisar de equipe, de pessoas para te ajudar nesse processo, não vai crescer. Teu faturamento não vai aumentar. Você não é Mulher Maravilha, você não é Super-Homem. Não é. Não vai conseguir. Então eu tive que passar por isso. É aquele negócio, quando a gente estuda em administração, o custo operacional, ele está linkado ao faturamento, né? Não tem como você querer faturar 1 milhão se eu não tenho gente para isso, não tenho braço para isso. Não vai ter, minha folha de pagamento vai ter que ser 100 mil. E eu vou ter que estar ok com isso, né? Ah, meu Deus. Não, é o preço que se paga para querer chegar, para eu conseguir chegar onde eu preciso. Sim. Né? E para que a empresa se mantenha saudável e tudo isso. Mas, Paulinha, caminhando pro fim, que a gente já está conversando há 1 hora ou mais. Nem parece, mas passa rápido demais, né? Mas caminhando pro fim, eu queria, se você puder, né? O que você puder nos contar aí, quais são os sonhos da clínica para o futuro, né? A médio e longo prazo, não sei o que você quiser elencar aí. Gente, é feito disso a vocês, né? Eu tinha esse sonho desde lá da Top Center, né? Deus já me mostrou algo e eu profetizo isso, eu falo disso já para que tudo coopere para que isso aconteça, mas a clínica ali no endereço de hoje, ela é um período, realmente. Tá pequena. Ela é um período, só que existe um trabalho para ser feito até lá, né? Existe um processo para... Eu digo que para se viver a promessa, tem que ter algumas coisas antes. Processo, propósito, para que chegue a promessa a ser cumprida na vida da gente. E hoje eu estou no propósito. Passei pelo processo, hoje eu permaneço no propósito para viver essa promessa que o Senhor já falou que iria acontecer. Realmente ali tem um prazo, né? A clínica tem um prazo. O Senhor me deu esse sonho desde, coloca aí, eu acho que na faixa de uns 6 anos atrás.
em volta ali da pandemia, 5, 6 anos, e que eu sei que eu vou chegar naquele lugar, naquela casa, do jeito que ele me mostrou. E existe um processo, o propósito para o qual a gente vai ter que fazer nosso papel, ter que fazer meu papel para poder chegar até lá. E é óbvio que a gente sempre quer o mais depressa possível, né? Mas eu acredito que esse percurso eu tenho que aprender muita coisa, Léo. É constante aprendizado. Então, para mim viver a promessa, eu vou ter que fazer por onde? Não negligenciá-la. Então, até esse dia chegar, eu vou estar aprendendo. Feito eu disse a vocês, abri aqui para vocês. Eu estou há 14 anos na área, mas eu estou aprendendo a ser empresária de 1 ano e meio para cá. Tive que sair da bolha, ir para imersões, crescimento pessoal, porque foi algo que eu investi muito pesado em 2024, muito pesado. Eu investi o que eu tinha e o que não tinha. Para crescimento pessoal, como empresa, aprender e sentar com quem sabe. Sim. Eu tive que fazer isso, eu acho que isso é necessário. A gente tem que saber quais mesas que a gente está sentando, porque senão não vai mudar, gente, e o cenário não muda. Piora, né? E eu sempre tive muita dificuldade em começar as coisas e não terminar. Eu tenho inúmeras ideias, minha cabeça explode. Entende? É coisas assim que... Mas eu sempre começava e às vezes não seguia com aquilo dali. Né? E aquilo dali foi destravado. Eu coloquei ali, né? Coloquei ali em cima daquela mesa minha pinça, foi a primeira pinça de trabalho. Borboleta, porque é o meu símbolo, que foi uma transformação na minha vida. E eu faço essa transformação na vida das pessoas que entram lá. Né? Não só na beleza delas, mas elas saem com algo muito além. Que eu sempre digo, Senhor, que ao elas entrarem por essa porta, que elas sintam algo diferente. E que elas não saiam igual como elas entraram. Isso acontece todos os dias. E a borboleta é o símbolo disso, mas eu tenho aquela pulseira ali que diz, né? Tudo que eu começo, eu termino. Porque eu comecei a declarar isso. Porque sempre fui muito procrastinadora, mas eu passei muito tempo olhando para trás, porque eu poderia ter feito. Eu tive aquela fase. Tipo assim, hoje era para eu estar muito mais além. A gente não pensa nisso? Sim. Todo mundo passa por isso. Tive essa fase. Hoje, Paula era para estar lá, naquela casa que Deus mostrou para ela. Sabe? Naquele lugar. Lindo, como eu vi. Né? Vivendo tudo aquilo que eu vi. Então, eu comecei a olhar muito para isso. Onde era que eu poderia estar. Só que aí eu comecei a me perder. Né? A falta de contentamento da gente também. E de não olhar os processos, os pequenos milagres que Deus faz todo dia na vida da gente. E a gente tem que ter muito cuidado. E eu lembro que eu fui para a imersão, eu fui para o Protagon. E ali eu saí realmente, ali foi outro divisor de águas na minha vida. E eu disse, tudo que eu começo, eu termino. Eu comecei a declarar isso. Então, se eu tenho algo, eu vou terminar. Não tem prazo, mas eu termino. Tá? Então, foi algo que me ajudou muito. Eu parei de estar só sonhando, só falando, e comecei a agir para poder chegar nesse sonho, para poder chegar nesse lugar que eu quero chegar, Léo, daqui a uns anos. Sim. Que eu creio. Até porque para vir algo maior, a gente vai ter que botar mais energia, vai ter que se dedicar mais para isso. E hoje Deus me deu outras fontes, outros caminhos também. Né? Eu não tinha como ter vivenciado toda a minha história e guardar só para mim. Sim. Todo o meu processo da minha vida, que a minha história de vida é longa também, de todos os meus processos. Eu não tinha como guardar tudo isso para mim. Falar de maneira que ninguém tem coragem de falar. A realidade. Porque é muito bonito eu vir aqui falar que minha empresa é um sucesso. Falar que, meu Deus, minha agenda é lotada, que cada dia eu estou crescendo, é muito bom, é muito bonito. Mas falar das dificuldades, de que as coisas não são tão fáceis assim. E não desiste, faz parte do processo. Não é todo mundo que quer estar dizendo. Mostrar palco é muito bom, mas bastidor ninguém quer estar mostrando, gente. Todo mundo então, vê o close, então eu não corre. poderia ter passado por todos esses processos que eu disse a vocês, assim, por alto, que eu passei e guardar para mim. Sim. E ver Mulher Próspera. Né? Nasceu Mulher Próspera. Mulher Próspera nasceu primeiro no coração do Senhor e Ele colocou no meu. Me deu um sonho, com nome e tudo. E eu lembro que quando eu desci lá no Hotel Barra Mares, que foi o local do evento, quando eu desci aquela escada e que eu entrei naquela sala, eu vi exatamente a cena que Deus tinha me dado em sonho. E eu simplesmente obedeci, porque eu não tinha R$1,
Não tenho dinheiro, não. Não tenho dinheiro. Eu aprendi uma palavra. Eu não tinha R$1. E Deus começou a me mostrar. Tá vendo essa situação aqui que tu tá passando? Lá na frente tu vai entender. Tá vendo isso aqui que aconteceu contigo? Tu tem que falar pras pessoas. E se elas fizerem isso que tu fizesse, vai dar errado. E eu digo assim, meu Deus, eu não posso guardar isso só pra mim. Não posso. Eu tenho que ser luz. Eu entendi que eu já fazia isso diariamente. Eu faço isso diariamente. Eu impulsiono pessoas, mulheres, a olhar o que elas não estão vendo. Eu faço isso, é natural. De eu chegar, eu sentar, conversar com uma pessoa. Eu gosto de história demais, Léo. Você fala isso, eu sempre soube porque você sempre quis saber da minha. Sempre parou para ouvir. E eu sou essa pessoa também. E eu paro para ouvir. E às vezes eu tô ouvindo e ela não tá conseguindo ver, sabe? O potencial dela e tal. E eu comecei a ver que eu fazia isso com facilidade. E eu disse, então eu tenho que levar isso para mais mulheres. Para mais pessoas. Como eu tenho uma linguagem muito fácil com mulher, eu sempre sou rodeada, tudo é com mulher. Então, se eu preciso levar isso e nascer uma mulher próspera em apenas 2 meses, foi algo extraordinário, porque eu não tinha R$1. E Deus disse que era para me fazer aquele evento. Me deu nome, falou comigo o tempo todo. Eu não tinha local, não tinha nada. E eu recebi uma oportunidade, fui para o Jornada Empreendedora. E Sávio me deu uma oportunidade lá para me falar, para me anunciar uma mulher próspera. Ele não me deu um empurrão, ele me deu um chute. Eu digo a ele. Aquilo ali não foi empurrão. Por isso que a gente tem que saber com quem a gente está nessa caminhada. A gente tem que saber qual é a mesa que a gente senta. Porque se eu não tivesse sentado em mesas abertas, se não fosse Protagon, eu hoje não tinha a rede que eu tenho, as pessoas que eu tenho. Então, foi algo que foi extraordinário na minha vida. E ali ele me deu um empurrão e eu tive a coragem, que nunca me faltou, gente. Olha, mãe sempre diz que às vezes é bom, eu tenho um pouquinho de medo, mas coragem não me falta. Demais. E ele disse, vai que você já está pronto, você só não está vendo isso. E ali, dentro de 2 meses, eu preparei um evento. Foi no Hotel Barra Mares. Inicialmente era para 30 mulheres. Vê como era... 30 mulheres. Porque eu já estava ouvindo eles falarem, né? O grupo que eu tenho. Sim. Meu primeiro evento foi 6 pessoas. O outro foi 10. Sabe? O outro foi 2. E tu, 30 para ficar... Então, assim, não é o meu começo? Então, eu vou fazer para 30 pessoas. E eu lembro que no dia, tinha gente procurando ingresso, tinha esgotado. Gente, o que eu vivi, primeiro evento de uma pessoa desconhecida nesse ramo. Sim. Totalmente desconhecida. Eu nunca tinha feito nada. E nem participado, nem assessorado, nada. E tudo foi da minha cabeça. Tudo. Eu corri atrás de tudo. E outra coisa, trabalhando, né? Sim. Tendo uma empresa para tomar de conta. Quase enlouqueci, perdi metade dos meus cabelos. E assim eu fui indo. Eu digo, vai dar certo. 2 meses, local. E quem esteve lá, eu hoje ainda recebo relatos de pessoas que, gente, estava a ponto de desistir da sua vida. Estavam lá. Pessoas que estavam fechando seu negócio estavam lá. E eu lembro que eu disse, meu Deus, eu tô aqui mesmo. Quando eu desci, eu olhei aquela cena, aquelas mulheres ali, a sala lotada. Porque só de escritas foram 50, mas eu tinha 80 na sala. De pessoas que acreditaram em mim. Porque eu disponibilizei 10 vagas, né, para pessoas que eu sentia a necessidade, que precisava estar ali. E fora as pessoas que acreditaram em mim. Que eu não tinha dinheiro, mas eu tinha amigos. E olha, amigo é uma coisa que... É melhor que dinheiro, né? E eu tive, eles acreditaram em mim e entraram comigo, me ajudaram patrocinando, dando alguma coisa. E foi um evento lindo. Eu tenho amigos que trabalham com mentorias e me acompanham. E eles disseram, eu nunca vi um primeiro evento de uma pessoa que não trabalha. Eu não sou especialista em crescimento pessoal, eu não trabalho com isso, eu não sou, não tenho essa habilidade nisso. Eu sou uma pessoa que trabalha com estética, que tem uma empresa e consegui aquele evento do jeito que foi, gente. Só sendo Deus mesmo. Ali foi o maior ato de obediência que eu tive. E o Mulher Próspera foi um sucesso. E ali foi transformador. Primeiramente na minha vida, porque eu sempre dizia que eu era o quê? Procrastinadora. Meu Deus. E sabe o que eu dizia? Eu não sou uma pessoa executora. Eu ficava dizendo isso. Eu tenho várias ideias, mas eu não executo.
eu não sou executora. E eu lembro que meu amigo disse assim, para de falar isso. Para. Você é sim, você vai conseguir. E, gente, quando eu vi tudo aquilo que foi construído, gente, teve coffee, teve cenário para as meninas tirarem foto. Teve, olha, foi coisas lindas. Teve tudo. Teve de tudo um pouco. Eu consegui reunir tudo que eu aprendi no meu processo. Tudo que eu precisei para chegar até aqui e colocar ali. Eu consegui mostrar para elas que para você ser um empresário, uma empresária de sucesso, não existe CNPJ forte se o CPF não tá. Não existe. E eu queria levar isso. Tá? Que existe um processo, olha o nome, mulher próspera. Hoje em dia tem uma ideia de prosperidade muito errada que estão levando para aí. E eu queria mostrar que prosperidade é algo muito além. Sim. De finança. Dinheiro é consequência. E eu queria quebrar isso, né? E foi bem desafiador para mim também, porque as pessoas ficaram assim, mulher próspera. Mas quando chegaram ali, se permitiram de entender que prosperidade é algo muito além do que dinheiro. Que ser próspero é você ter uma família saudável. Que você é amado e dá amor. Que você tem tempo de qualidade. Que você tem uma vida alinhada com Deus, acima de tudo. Que você cuida de você, da sua inteligência emocional. Tudo isso alinhado, que você aprenda a lidar com os recursos que Deus te dá. Eu consegui colocar tudo isso naquele evento e foi uma tarde transformadora. Que era quase 9 horas da noite. Você sabe que a maioria das pessoas vão embora. As meninas estavam todas lá ainda. Sabe? Sedentas. E foi algo transformador. E foi um sucesso que agora vai para a segunda edição. Né? Vai ser algo... Tem novidades. Tem novidade. Acompanha a gente. E o Mulher Próspera, eu consegui reunir pessoas que acreditam no propósito. O propósito Mulher Próspera não é só de ser um evento bonito, Léo. E Jael, não é só de ser um evento para Paula, dona da não sei o que lá, tá em evidência, nada disso. É mostrar que a transformação que eu tive na minha vida e que gerou na vida de muitas pessoas que passaram pela minha caminhada é possível. Quando a gente alinha essas coisas. Existem as prioridades certas. Enquanto, se você não entender que você precisa disso aqui para poder chegar aqui e ali, para ir trilhando sua jornada, você vai sofrer. E é impossível, é impossível. Hoje, Paula tá onde tá, porque ela teve que ser Paula, pessoa, teve que mudar. Comportamento, estilo, eu tive que chegar a quase 100 quilos. Porque eu engoli emoções, fazia tudo que todo mundo queria, menos que eu queria. Vivia a vida dos outros, entendeu? E fazia tudo por todo mundo. Era mãe de todos. Eu já cheguei a ser chamada disso, gente. Mãe de todos. Porque tudo era eu. Me sobrecarregava. Fazia tudo errado. Mas Paula acordou. E quando Paula acordou e ela mudou a rota, ressignificou muita coisa começou a mudar também. Então, eu digo sempre, né, que hoje eu vou chegar lá, onde eu quero chegar, naquela casa, naquele local, quando Paula estiver vivendo a vida dela como ela deve viver. Colocando a motivação certa no coração dela, as prioridades certas, tendo a dependência certa. Eu já digo muito, Deus, eu só preciso ter prioridade, ser dependente de ti e te obedecer. Então, me ensina a estar nesse caminho. Porque quando você alinha isso, não tem como não chegar lá. Não tem como. Deus, não é porque a gente está fazendo isso como troca, não. É porque é natural. A obediência, ela gera frutos que inimagináveis para a gente. Então, quando você alinha tudo isso e você entende que vocês vão ter que ter prioridade na vida de vocês, com vocês mesmos, para poder o negócio de meia hora ser um sucesso, que Israel vai ter que ser esse homem que o Senhor chamou para ele ser, que ele vai ter que ser esse homem que o Senhor chamou para ser, por completo, né? Tá alinhado, realmente, para que tudo isso funcione, dê certo. Então, quando eu não entendi isso, eu não comecei a crescer, a evoluir. Então, para me chegar lá, eu vou ter que evoluir também, como Paula. Continuar, né? Continuar, tá? E o Mulher Próspera foi para levar isso. Entendi. Foi para levar. A gente não pode guardar só pra gente. Isso que vocês estão fazendo aqui é isso. Vocês não podem guardar só para vocês essas histórias. Você não pode guardar só para vocês essa história. Acho que vocês escutam. Não. Tem que incentivar, mostrar. Gente, é possível. Eu era improvável. Morar no lugar aquele. Tinha tudo para ser a pior pessoa. Mas eu não olhei para aquilo.
Eu olhei para o que eu poderia ser e onde eu queria chegar. Fez das dificuldades uma oportunidade. Total. E Paula, pegando esse gancho aí, olhando ali para aquela câmera ali, tem muita gente que tá assistindo a gente que essa pessoa hoje, talvez ela esteja assim, poxa, eu tenho tantas ideias, eu tenho tantos sonhos, poxa, eu tenho já tudo escrito para colocar isso em prática. Qual o conselho que você dá para essa pessoa olhando para aquela câmera ali? Eu vou dizer assim que muitas vezes quando eu pensei que não ia dar certo, que aquilo era impossível, e quantas vezes eu olhei assim que o impossível eu não ia passar, sabe? Era algo muito distante. E eu até anotei aqui para não esquecer, né? Eu sempre levo isso comigo. O impossível é o lugar onde a história não é o lugar onde a história termina. Muitas vezes é exatamente o lugar onde Deus quer que ela comece. Entendeu? O impossível não é o lugar onde a história termina. Muitas vezes é exatamente o lugar onde Deus quer que tudo comece. E foi assim que começou comigo. Porque quando tudo parecia que não ia dar certo, que era impossível, o que foi que eu disse a vocês? Não dá, não tenho, não posso. E era o ponto de partida. Entende? Isso aconteceu comigo. Toda vez que parecia ser impossível, mas a decisão que eu tinha de acreditar e correr atrás. É aquela coisa, a gente ora, oração. A gente ora, a gente entrega, mas depende da gente também. Eu não posso estar, ai meu Deus, nada dá certo, nada dá errado. Não. Só olha o impossível como um gigante enorme. Não, se coloque lá, porque tudo vai acontecer. É ali que Deus te quer para te levar muito além. Tá? Então, eu vivo isso. Eu vivo isso diariamente. O pouco que eu contei aqui para vocês é sempre isso. O que foi que eu disse? Não tenho como, não sei. Era impossível. E foi ali onde Deus começou a fazer tudo novo, realmente, na minha vida. E eu sei que para onde eu vou, para onde eu quero chegar, eu sei que mulher próspera vai chegar muito além também. Né? Hoje eu tenho uma clínica, eu sei onde ela vai chegar, eu sei onde a mulher próspera vai chegar também. Eu já visualizo isso, gente, de uma maneira que quem tiver na minha cabeça vai enlouquecer, assim, porque o que eu já imagino, o que eu imagino já é algo, existe um processo, porque a mulher próspera é contar a história de verdade. E eu sei que eu vou ter que passar por muita coisa também, para poder estar mostrando na realidade. E hoje Deus está me permitindo viver isso. Né? A clínica evoluindo cada dia mais, uma mulher próspera se tornando um sucesso, ter sido um divisor de água na vida de tantas mulheres ali naquele lugar. E eu sei que é só o começo. Tá? Hoje Deus está me permitindo ir para outras áreas. Com as minhas experiências, hoje eu estou indo para a parte de consultoria. Estou começando a prestar algumas consultorias para algumas empresas que estão cansadas, desanimadas, perdidas. Porque eu acho que Deus não deixa a gente passar por situações em vão. Nada que a gente passe é em vão, Léo. Nada. Então, se eu vi que ali foi o que me tirou dali, eu posso ajudar pessoas. E por que não monetizar com isso? Por que não fazer disso também uma oportunidade para que isso me leve para concluir aquelas outras coisas que Ele já colocou no meu coração, sabe? E assim, gente, o negócio é não parar. Eu digo que até que Ele venha, eu vou estar nativa, viu? Verdade. Até que Ele venha, eu vou estar nativa. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Negócio de Meia Hora. Né? Já segue a gente nas nossas redes sociais, @Negócio de Meia Hora. Você vai ver o nosso Instagram. Lá no YouTube é muito importante que você nos siga também e se inscreva no nosso canal. Mas se você quer saber mais sobre o Paula Ribeiro Clinic, né? Se você quer conhecer um pouco mais, deixa as suas redes sociais. Paula Ribeiro Clinic, tá? A melhor clínica, né, que vocês vão conhecer. E quem tá aqui assistindo o podcast vai ter um presente, tá? É só falar. Sempre vai ter, gente. Sempre vai ter. Onde eu vou, eu sou muito generosa. Negócio de meia hora. Eu sou uma pessoa muito generosa. Então, assim, Que onde eu bênção. vou sempre... Então, quem falar, vai lá, porque eu vou ter um presente especial pra você que é de negócio de meia hora. Oi. Tá Tem certo? coisa Segue pra homem? também. Tem também. Ah, é? Limpeza de pele. Eita, Microagulhamento, podologia. preciso Gente, homem que tá com muito. barba aí, ó, com falha, cabelo, pele no cabelo. Gente, Amor. tem solução pra todo mundo. Não é uma clínica só pra mulheres, não, tá? A gente atende homem também. Homem que se cuida, entendeu? Então vai ter também, tá? É uma Você que tá aí. lanternagem que Paulinha faz lá. Que é Total, gente, lá é impressionante. A pessoa sai assim, ó. nova. Caraca. Uma fonte da Eu juventude. fui lá, tomei só o cappuccino, já saí assim. Transformada.
Gente, só com isso. Sigam também o perfil do Mulher Próspera, tá? Sim. Como é? Mulher, @mulher_próspera oficial. E sigam lá, tenho certeza que você vai ser muito edificada. Você que é mulher, tem muito homem lá também, tá? Mas você que é mulher vai ser muito edificada. Vai vir a próxima edição do Mulher Próspera, que eu sei que vai ser um sucesso, tanto quanto foi a primeira. E eu creio que isso aqui só tá começando. Quem sabe vai vir muita novidade por aí. Vai vir. Né? Eu creio que vai vir muita coisa boa por aí. E aguardem. Daqui a um tempo a gente vai estar contando os frutos de tudo isso que a gente tá plantando hoje. É isso. Paulo, a gente queria te agradecer de verdade, assim, foi muito bom ouvir a tua história, muito inspiradora. A gente sai daqui, eu sempre falo com o Leonardo eu falo mas Leozão, a gente troca, só chama Marreta, Leozão, mas eu sempre falo com ele em relação ao seguinte, a gente é muito privilegiado, porque essas histórias nos inspiram, a gente sai daqui abastecido, a gente escuta uma história como essa, e que passou por tanta dificuldade, mas não desistiu, continua ali lutando, perseverando, acreditando no sonho, e isso nos motiva. E a gente crê também que isso tá motivando a galera que tá assistindo a gente aí. A gente queria agradecer, né, pelo sim que você deu. E também a gente gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que ficaram com a gente, que acompanharam. Compartilha esse vídeo com o pessoal, compartilha esse vídeo com os amigos. Manda no grupo da família. Da família, do primo, da igreja, todo lugar. Trabalho. E também gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros, né? Nossos parceiros que estão aqui conosco. Gostaria de agradecer a Acabod Studio, que tá fazendo aí o nosso audiovisual. Tem o pai do ano. O pai do ano. É isso E aí. gostaríamos também de agradecer a mãe do ano. Esse negócio de meia hora é benção. É benção. Leila Leão Fotografia, que faz a parte da gente de fotografia, né? A Cabot faz a parte audiovisual, Leila faz a fotografia. E o Baterando é o nosso patrocinador master, cuida da parte dos nossos estúdios aí. Então, agradecendo a todos eles, nós terminamos mais um episódio. Confira mais nas nossas redes sociais. Valeu. Tchau, tchau. Negócio de Meia Hora. Empreendedorismo como você nunca ouviu.